E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Uhum. Hoje a gente vai desbravar um dos livros mais intensos, simbólicos e, vamos ser sinceros, desafiadores da Bíblia, o Apocalipse de João. Isso é. E já de cara com um vídeo para vocês, curtam o vídeo, sigam o canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio. E deixem sugestões de livros nos comentários, a gente adora saber o que vocês querem ouvir por aqui. A ideia hoje é mergulhar fundo nos mistérios e nas mensagens do Apocalipse, mas sem cair em literalismos. E para nos guiar nessa jornada, temos aqui um expert no assunto. Preparado? Preparadíssimo. O Apocalipse é um livro que realmente pode gerar muitas dúvidas e até medo, mas ele também é uma fonte incrível de esperança e inspiração, principalmente quando a gente o coloca no contexto histórico certo. Perfeito. E por falar em contexto, acho que por aí que a gente precisa começar, né? Muita gente já ouviu falar do Apocalipse como o livro do fim do mundo, mas será que é só isso mesmo? É aí que a coisa fica interessante. O Apocalipse, na verdade, faz parte de um gênero literário específico, que floresceu entre 200 AC e 200 da AC, com raízes nos profetas do Antigo Testamento. E esse gênero, o Apocalipse, surge num contexto de impérios poderosos e principalmente de perseguição à comunidade judaica. Então já naquela época a coisa estava complicada, né? Com certeza, imagina só. Você é um judeu vivendo sob a dominação de um império opressor. Aí surgem esses textos apocalípticos com uma linguagem simbólica e visões impactantes, profetizando o julgamento divino sobre os perseguidores, que são vistos como inimigos de Deus. Caramba! Então, mais do que prever o futuro, o Apocalipse era uma forma de dar esperança e força para aqueles que sofriam, né? Exatamente. Era uma forma de resistência de dizer: ei, o poder de Deus é maior do que qualquer império. Aguenta firme, porque a justiça vai prevalecer no final. Uau, que visão poderosa. E o Apocalipse de João, ele segue essa mesma linha. Em parte, sim, mas o Apocalipse de João tem algumas características únicas que o diferenciam dos outros. Uhum. Primeiro, ele é o único Apocalipse em que o autor revela sua identidade logo de cara. É mesmo? Não É, fica no anonimato como era comum na época. exatamente. E outra coisa que diferencia o Apocalipse de João é que ele se dirige à comunidade cristã da sua época com a mensagem direcionada à sua própria geração. Então ele está falando diretamente com aqueles cristãos que estavam sofrendo perseguição ali no primeiro século, né? É isso mesmo! É como se ele estivesse dizendo: olha, eu sei que as coisas estão difíceis, mas Deus está no controle. Mantenham a fé, porque a vitória final já está garantida em Cristo. E por falar em Cristo, ele é a figura central do Apocalipse, né? A primeira frase do livro já nos diz: revelação de Jesus Cristo. Exato. E essa frase já abre um leque de interpretações. Cristo seria o objeto da revelação, ou seja, aquele que está sendo revelado, ou ele seria a fonte da revelação, aquele que revela. Interessante. É como se tivéssemos duas lentes para interpretar o livro inteiro, né? Exatamente. E o Gordon Fee, um estudioso renomado do Apocalipse, defende que Cristo é a fonte da revelação se baseando na estrutura do texto. E como essa ideia de Cristo como fonte da revelação impacta a nossa leitura do Apocalipse? Essa é a parte fascinante. Se Cristo é a fonte da revelação, então o Apocalipse não é apenas um livro sobre o futuro, mas sobre a ação de Deus no presente por meio de Cristo. Ele nos mostra como Deus está agindo na história para trazer justiça e restaurar a criação. Que legal! Então o Apocalipse não é só um livro de profecias, mas também um chamado à ação, né? Com certeza. E para entendermos melhor essa mensagem, precisamos mergulhar na estrutura do livro que é organizado em torno do número 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nossa, o número 7 aparece para todo lado. E qual o significado disso? Tem a ver com os 7 dias da criação. Tem tudo a ver. Na tradição judaico-cristã, o número 7 representa completude e perfeição. Então, essa estrutura em 7 reforça a ideia de que Deus está no controle absoluto de tudo e que seu plano se cumprirá de forma perfeita. Show. E as 7 igrejas, qual a importância delas no livro? As 7 igrejas eram comunidades cristãs reais localizadas na Ásia Menor, região que hoje corresponde à Turquia. João se dirige aos anjos dessas igrejas, o que pode parecer estranho à primeira vista. Os anjos das igrejas. Seriam anjos literais. Boa pergunta. O Fim interpreta os anjos como mensageiros ou representantes das igrejas. É como se cada igreja tivesse um líder espiritual que recebia a mensagem de Cristo e a transmitia à comunidade. Faz sentido. E que tipo de mensagens Cristo envia para essas igrejas? As mensagens são bem específicas, abordando a situação de cada igreja, seus pontos fortes e fracos. Em algumas cartas, Cristo elogia a fidelidade da igreja. Em outras, ele repreende atitudes erradas. Elas servem como um alerta para os cristãos da época. Exatamente. É como se Cristo estivesse fazendo um raio-x da igreja primitiva, mostrando o que precisava ser corrigido e o que devia ser mantido. Interessante. E essas mensagens têm alguma relevância para a igreja hoje? A gente pode aprender algo com elas?
Com certeza. As mensagens de Cristo às 7 igrejas são atemporais e falam diretamente à igreja de hoje. Elas nos desafiam a examinar a nossa própria vida, nossas atitudes, nossa comunidade e a buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Que legal. É como se o Apocalipse fosse um espelho para a igreja de todos os tempos, né? Exatamente. E para entendermos melhor essas mensagens, a gente precisa mergulhar no simbolismo rico do Apocalipse, porque o livro está cheio de imagens marcantes e simbólicas como a besta, o dragão, a mulher, o cordeiro. Tanta imagem forte que a gente pode acabar se perdendo, né? Verdade. E é aí que o contexto histórico e literário que a gente já mencionou se torna crucial. Por exemplo, o dragão, que é uma figura assustadora, é interpretado como Satanás, o inimigo de Deus. E a besta? Quem seria essa figura? A besta, no contexto histórico do Apocalipse, representa o Império Romano, que era o grande perseguidor dos cristãos na época. É como se João estivesse dizendo: olha, esse império que parece tão poderoso, na verdade, é um instrumento do mal controlado por Satanás. Caramba! Então o Apocalipse não está falando só de um futuro distante, mas também da realidade que aqueles cristãos estavam vivendo, né? Exatamente. E essa leitura contextualizada é fundamental para entendermos a mensagem do Apocalipse e sua relevância para nós hoje. Nossa, cada vez mais fascinante. Mas a gente precisa fazer um break rapidinho. Voltamos já já para continuar desvendando os mistérios do Apocalipse aqui no Fé em Letras. Isso aí. E a gente volta nesse mergulho no Apocalipse aqui no Fé em Letras. Antes do break, a gente estava falando sobre a besta símbolo do Império Romano e da perseguição que os cristãos enfrentavam. É verdade. E me lembro que você falou que a besta recebe adoração por parte dos habitantes da Terra. Sim. Isso me deixou pensando como as pessoas podiam adorar uma figura tão assustadora. Excelente pergunta. E é aí que a gente vê a genialidade do Apocalipse em usar símbolos para falar de questões atemporais. A besta representa não só o Império Romano em si, mas qualquer poder tirânico que tenta tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. Então, a besta simboliza os falsos deuses, as ideologias que prometem felicidade e segurança, mas que no fundo escravizam e oprimem. Exatamente. E essa adoração da besta, no fundo, é uma crítica à idolatria, à busca por satisfação em coisas passageiras, em vez de buscar a Deus, que é a fonte da vida verdadeira. Faz muito sentido. E como a gente pode resistir a essa sedução do mal? Como não cair na armadilha de adorar a besta, por assim dizer? O Apocalipse nos convida a ter discernimento, a examinar as mensagens e ideologias que nos cercam e a buscar a verdade em Deus. É como se ele dissesse: não se deixe enganar pelas aparências. Busquem a Deus, que é a única fonte de verdadeira liberdade e felicidade. Que mensagem poderosa. É um chamado à vigilância constante, né? A gente precisa estar sempre atento para não se deixar seduzir por falsas promessas. Com certeza. E essa vigilância nos leva a resistir às tentações do mundo, a rejeitar os falsos deuses e a nos apegar à esperança que temos em Cristo. Falando em Cristo, lembra que você mencionou a estrutura do Apocalipse em 7 partes. E a gente explorou as 7 igrejas, mas os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Qual o significado desses elementos na narrativa? Esses elementos cheios de simbolismo vão revelando o plano de Deus e os eventos que precedem a sua vitória final. Os 7 selos, por exemplo, começam a ser abertos no capítulo 6 e cada selo que é aberto revela um novo julgamento sobre a terra. Tipo, cada selo representa uma etapa da ação de Deus no mundo. Exatamente. Esses julgamentos, por mais assustadores que pareçam, não são atos de vingança de Deus, mas sim consequências da rejeição humana a Ele. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu estou dando chances para vocês se arrependerem, mas se continuarem me rejeitando, haverá consequências. Entendi. É o chamado a responsabilidade, né? A gente precisa entender que nossas escolhas têm consequências tanto nesta vida quanto na eternidade. Com certeza. E essa mensagem se intensifica com o soar das 7 trombetas, que anunciam julgamentos ainda mais severos sobre a terra. É como se a situação estivesse se agravando, aumentando o senso de urgência por arrependimento. Caramba, a coisa fica cada vez mais intensa. E as 7 taças, elas também anunciam julgamentos. Sim. As 7 taças derramadas a partir do capítulo 16 trazem julgamentos finais de Deus sobre a terra. É o ápice da ira divina contra o pecado e a rebelião humana. Nossa, a descrição desses julgamentos é bem impactante aí, de imagens fortes e apocalípticas. Qual a mensagem central que podemos tirar disso? A mensagem central é que a rejeição a Deus tem consequências sérias e que a única forma de escapar do juízo divino é se arrepender e voltar para Ele. O Apocalipse nos mostra que Deus é justo e que Ele não deixará o pecado impune. Mas apesar da severidade do juízo, o Apocalipse também é um livro de esperança, né? Ele aponta para a vitória final de Deus e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Exatamente. E essa esperança se manifesta de diversas formas ao longo do livro. Uma delas é a figura do Cordeiro, que representa o próprio Cristo. O Cordeiro que foi morto, mas está vivo. Exatamente. O Cordeiro representa o sacrifício de Cristo na cruz, sua vitória sobre a morte e o pecado e a esperança da vida eterna para aqueles que creem nele.
Que lindo! Então, mesmo em meio aos julgamentos e à perseguição, a mensagem central do Apocalipse é a vitória de Cristo e a promessa de um futuro glorioso para aqueles que o seguem. Com certeza. O Apocalipse nos mostra que, apesar das tribulações e das lutas que enfrentamos nesta vida, a vitória final pertence a Deus e que ele cumprirá suas promessas de restauração e redenção. Que mensagem poderosa! Mas antes de mergulharmos nesse final glorioso, queria voltar um pouco na figura da mulher que você mencionou. Quem é essa mulher e qual o papel dela na narrativa? A mulher é uma figura fascinante e multifacetada no Apocalipse. Ah, No capítulo 12, ela aparece grávida dando à luz um filho que é perseguido por um dragão. Essa mulher simboliza o povo de Deus, a comunidade dos fiéis, que é perseguida pelo mal, mas que no final é protegida por Deus. então a mulher representa a igreja que sofre perseguição, mas que também é portadora da esperança da salvação. Exatamente. E essa imagem da mulher grávida nos remete à promessa messiânica do Antigo Testamento, apontando para Cristo como o Salvador que nasce no meio do povo de Deus e que vence o mal. Nossa, que interpretação rica. E o dragão que persegue a mulher seria a ilha besta do Império Romano. No dragão, como já mencionamos, representa Satanás, o inimigo de Deus, aquele que busca destruir o povo de Deus e impedir a realização do plano divino. Então a perseguição à igreja não é apenas um conflito humano, mas uma batalha espiritual entre o bem e o mal liderada por Satanás. Exatamente. E o Apocalipse nos mostra que essa batalha, por mais intensa que seja, já está vencida por Cristo. Ele é o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, vencendo a morte e o pecado. Que mensagem encorajadora. Mas e a besta do Império Romano? Qual o papel dela nessa batalha espiritual? A besta, como instrumento de Satanás, representa o poder humano que se opõe a Deus e persegue seu povo. Ela simboliza a tirania, a opressão, a idolatria, tudo aquilo que se coloca contra a vontade de Deus. Entendi. E o Apocalipse nos mostra que no final a besta será derrotada pelo poder de Deus, garantindo vitória final do bem sobre o mal. Exatamente. E essa vitória se manifesta de forma grandiosa na narrativa apocalíptica, com cenas de batalha, julgamento e a destruição final da besta a seus seguidores. Caramba, mal posso esperar para chegar nessa parte, mas antes de prosseguirmos, acho que é hora de mais um break. Voltamos já, pessoal. Não saiam daí. E voltamos para a reta final do nosso mergulho no Apocalipse aqui no Fé em Letras. É isso aí. Antes do break a gente tá falando sobre a besta, o dragão, essa batalha cósmica entre o bem e o mal. É muita coisa para processar. De fato, o Apocalipse é um livro denso, cheio de camadas, mas no fundo a mensagem central é bem clara. Deus está no controle, o bem vencerá o mal e a justiça prevalecerá. E essa vitória do bem, como ela se manifesta no Apocalipse? A gente viu que Besta e seus seguidores são derrotados, mas e depois? O que acontece? Aí é que a coisa fica ainda mais interessante. No capítulo 19, João descreve a volta gloriosa de Cristo, liderando um exército celestial para derrotar as forças do mal. É uma cena épica. Batalhas, julgamentos, a destruição final da besta e do falso profeta no lago de fogo. Uau, que cena poderosa. Mas os fiéis, aqueles que sofreram perseguição e até morreram por causa da sua fé, o que acontece com eles? O Apocalipse não se esquece deles. No capítulo 20, João descreve a ressurreição dos mártires e de todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos, um período simbólico que representa a plenitude da vitória e da paz. Então, mesmo aqueles que morreram por causa da sua fé terão a chance de desfrutar da vitória final de Cristo. Que mensagem de esperança! Com certeza. O Apocalipse nos garante que a morte não é o fim para aqueles que creem em Cristo. Há uma vida eterna nos aguardando, uma vida de plenitude e alegria na presença de Deus. Mas e depois desse reinado de 1000 anos, o que acontece? O que o Apocalipse nos revela sobre o destino final da humanidade e da criação. Aí chegamos ao ponto alto do livro, a visão da Nova Jerusalém, descrita em detalhes no capítulo 21. Imagine uma cidade celestial descendo do céu, resplandecente de beleza e glória, onde não há mais dor, sofrimento ou morte. Nossa, que imagem incrível! É como se fosse um novo paraíso, uma restauração completa da criação. Exatamente. A Nova Jerusalém representa a morada eterna de Deus com seu povo, um lugar de paz, harmonia e comunhão perfeita. É a realização plena do plano divino de redenção e a promessa de um futuro glorioso para todos aqueles que confiam em Cristo. E como essa Nova Jerusalém se diferencia da Babilônia, a grande cidade que representa a corrupção e a perversão do mundo que a gente viu lá no capítulo 18. A diferença é gritante. Enquanto Babilônia é marcada pelo luxo, pela imoralidade, pela idolatria, a Nova Jerusalém é pura, santa e perfeita. Em Babilônia, as pessoas buscam satisfação em coisas passageiras, enquanto na Nova Jerusalém, a fonte de toda alegria e felicidade é a presença de Deus. É como se a Nova Jerusalém fosse a antítese de tudo que o mundo oferece, né? Uma verdadeira inversão de valores. Exatamente. E essa visão nos convida a reavaliar nossas prioridades, a buscar a verdadeira riqueza em Deus e a viver de acordo com seus valores. Mesmo em meio a um mundo que nos bombardeia com falsas promessas e tentações. Mas e pra gente que está aqui no século XXI, o que essa visão
visão da Nova Jerusalém significa na prática? Como ela pode impactar a nossa vida hoje? A Nova Jerusalém nos enche de esperança, nos mostra que a nossa história não termina aqui, que existe um futuro glorioso nos aguardando. E essa esperança nos impulsiona a viver no presente à luz da eternidade, buscando a Deus em primeiro lugar, amando o próximo e trabalhando pela justiça e pela paz. Que mensagem inspiradora. Então, mesmo que a gente viva num mundo cheio de desafios e sofrimentos, o Apocalipse nos garante que o final da história será feliz, com a vitória definitiva do bem sobre o mal e a restauração de todas as coisas. Com certeza. E essa certeza nos dá força para enfrentar as dificuldades do presente, sabendo que a nossa esperança está firmada em Cristo, que já venceu a morte e o pecado. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e nos garante um lugar na Nova Jerusalém, onde viveremos para sempre na presença de Deus. Nossa, que final épico para o nosso mergulho no Apocalipse. Espero que vocês tenham curtido essa jornada conosco, desvendando os mistérios e as mensagens desse livro tão intrigante e inspirador. É isso aí. E para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, deixem as suas sugestões de livros nos comentários. A gente adora saber o que vocês querem ouvir por aqui. Isso. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos mergulhos aqui no Fé em Letras. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais!